o recado, então, eu vou sintetizar, tá? O que que acontece? Mudou o governo passado já estava com tudo pronto. Já tinha uma empresa que ia construir uma sala em homenagem a Renato Russo. Os objetos coletados na casa da mãe do Renato Russo estão lá na Secretaria de Cultura. Mudou o governo. Eu fiz o primeiro contato via assessora do secretário de Cultura, né? Veio a pandemia e ela nunca nem ouviu falar sobre isso. Então eu estou começando uma nova articulação política junto a isso. Só que a Secretaria de Cultura já tem as coisas da mãe que está lá. E eu falei para ela que isso é um fato. Estou aguardando a resposta dela e eu vou dizer o porquê que é importante. Primeiro, Brasília é uma cidade muito jovem, o único local aqui que tem de visitação de alguma figura daqui que foi importante para o Brasil é o Memorial JK. Não tem outro lugar. O Memorial JK e o Catetinho, que é onde o presidente morou. Então, esse é um dos motivos, que é muito importante, né? Porque o rock de Brasília é patrimônio cultural imaterial do Distrito Federal por lei sancionada, né? Um outro motivo por que esse memorial é importante, agora foi por decreto baixado a Rota do Rock, projeto do Felipe Seabra, né? E essa Rota do Rock, sem uma sala no espaço cultural que conte a história do Renato com seus objetos, ela vai estar incompleta. Então é por isso que eu estou fazendo essa articulação junto ao governo, né? O que mais? O Renato Russo, pela revista Rolling Stones, tá? Foi considerada a 28ª voz entre as 100 maiores do Brasil. Isso na edição de 2008 e na edição de 2016, os 20 anos de sua morte. Uma outra coisa é que existem diversos estudos de mestrado, de TCC, e doutorado sobre Renato Russo, né? Isso é outra coisa muito importante, né? E ele foi o maior nome que projetou Brasília e Renato Russo teve um alcance incrível, né? Ele conseguiu quando a gente fala assim que o Renato é universal, é porque ele alcançou todas as classes sociais, todas as faixas etárias e todas as pessoas de diferentes ideologias, né? Então, quando Renato, as pessoas na favela cantam Renato Russo, as pessoas nas mansões cantam Renato Russo. Então, ele é um verdadeiro tradutor do que é o Brasil, como a Marinela falou. Você quer entender o Brasil, você ouça toda a discografia da Legião Urbana, que você vai entender o Brasil. Né? Então, essa é a importância do Memorial para Brasília, porque Brasília está contando a sua história. É como aquele depoimento que a moça falou. Sem esse lugar do Renato, que conta a sua história, a história de Brasília é mentira. Né? Então, é muito importante que, de fato, Brasília tenha. E eu falei, agora eu já vou soltar o para finalizar, eu falei para os fãs que eu ia, porque esses fãs eles sabem tudo. Eles sabem tudo. Eu falei que eu faria duas revelações e uma, para finalizar, e uma profecia. Vamos lá. A primeira revelação, todo mundo, todos nós dizemos assim: o Renato Russo é o poeta. Beleza, nós sabemos que ele é poeta, só que agora ele é reconhecido como poeta por meio de um doutorado da Juliane Mucuri na Universidade de Brasília. Foi um doutorado que ela trabalhou, acho que uns 4 anos. Né? E então, pela Academia, Universidade de Brasília, ela deu status ao Renato Russo de poeta. Então, acho que muita gente não sabe disso. Pesquisa aí, Juliane, com 2 L's, Mucuri. Tá? Ela valorou o trabalho dele escrito. Então, acho que essa é uma novidade que muita gente não sabia. A segunda o Renato Russo ele é estudado no exterior, tá? Departamento de Cultura Moderna e Mídia da Brown University, em Rhode Island, no estado, né? Fala assim, rockstar brasileiro Renato Russo, ícone da cultura jovem, é um sítio eletrônico, né, comprometido com um amplo estudo e examinação de mídia moderna, cultura e formação social. Poxa, então existe lá nessa universidade tudo falando sobre o Renato Russo. Eu nunca imaginei, isso foi fruto de umas pesquisas minhas. Então ele é estudado no meio acadêmico lá nos Estados Unidos. Eu acho que os fãs também não sabiam disso. E a última novidade que os fãs também não sabem, eu conheço um cara que chama Gustavo Dourado, que ele emprestava livro para o Renato Russo. O Renato Russo pegava livros emprestados do Gustavo Dourado. E o Gustavo Dourado me falou que teve uma época que eles iam montar um partido político. Eu acho que os fãs não sabem disso também. Renato Russo quase montou um partido político.
Então, essas eram as novidades que eu tinha para falar, e agora vem minha profecia, tá? Assim, todos nós já consideramos o Renato Russo poeta, só que agora existe uma doutora que diz que ele é poeta e provou, e foi aprovada na banca, ela é doutora, né? Eu não sei se, enquanto eu estiver vivo, o que eu vou falar agora vai se concretizar. Pode ser que sim, pode ser que seja muitos anos depois. A gente chama de poetas canônicos aqueles que a gente é obrigado, meio que obrigado a estudar na faculdade, né? Eu não vou precisar citar aqui Quintana, Drummond, blá, blá, blá. Enfim, eu acho que Renato Russo um dia vai ser alçado a este patamar de um poeta brasileiro que vai estar na grade curricular dos estudos da escola. Então, acabei de fazer minha profecia, eu vou até pegar esse trecho e botar no meu Instagram. Se daqui a 50 anos ele pegar esse poço de poeta, quando a gente fala canônico, aqueles antigos que a gente é obrigado a estudar, né? E o que é mais importante da obra do Renato Russo? A temporalidade, a multiplicidade de temas que vai de A a Z. Existe até um livro que chama Renato Russo de A a Z. A importância da Legião Urbana, porque surgiu no período da redemocratização do país. A gente estava saindo da ditadura e entrando no Estado de Direito Democrático. O primeiro show da Legião Urbana, eles saíram presos do show, né? Então, assim, o rock de Brasília não se tornou patrimônio cultural imaterial à toa. É um movimento, esse rock de Brasília, né? Que tem até uma doutora chamada Angélica Madeira, que publicou um artigo há 30 anos atrás, também nos Estados Unidos, que fala rock, Brasília, ritmo e reverência. Então ela estudou, foi um movimento, né? Eles tentavam fugir do tédio da cidade, que era só clube, cinema e televisão. Então é isso, o rock Brasília não é brincadeira. Ele não dá respostas, mas ele provoca o público a pensar, né? O rock de Brasília é diferente do rock de Rio e de São Paulo. Rock Brasília é potresto, é poesia. E, para fechar, Renato Russo começou muito com aquela coisa política, muito crítica. Depois ele foi encaminhando para a espiritualidade, para a empatia, para o amor. E aí teve um jornalista da revista Isto É, o jornalista falou assim, a Legião Urbana não fala mais sobre política? Aí ele falou, para mim o verdadeiro político é o espiritual. Era isso que eu tinha para falar. Quem puder me seguir, você vai estar dando voz para esse pleito, né? E eu tenho 6 anos que eu gasto da minha vida, que eu gasto com todo amor, para que essa sala aconteça. A Secretaria de Cultura foi solícita comigo. Eu enviei, já estou fechando. Eu enviei um pedido à Legião Urbana Produções, pedindo se eles podiam me doar alguma coisa e se eles podiam me autorizar o uso do nome Memorial Renato Russo. Para minha surpresa, eu recebi um e-mail muito bacana. A Legião Urbana Produções me agradeceu todo o carinho que eu tenho com o Renato, tudo que eu tenho feito. Me falaram que não tem mais nada para doar, porque eles têm um contrato com o MIS, né? E que, no momento, está suspensa a autorização de qualquer natureza, mas que as portas estão abertas para mim. Então, isso para mim é muito importante, né? De receber de quem é o dono do espólio, de receber uma resposta e um reconhecimento como esse. Eu fiquei muito feliz e eu tenho certeza que a Secult vai me reconhecer como idealizador, porque eu conheço amigos do Renato ou amigo que conhece o amigo, e a gente vai angariar mais coisas e vamos construir o seu memorial simbólico para que essa história de Brasília